A verdade veio à tona 5 chuteiras de ouro, quase consecutivas na Espanha. Campeão da Europa com o Real Madrid. 284 gols oficiais. O melhor atacante mexicano da história. E um homem que saiu do estádio Azteca em 1997, vaiado por 70 mil mexicanos. Seu próprio povo, em sua despedida da seleção. O que ninguém te explicou é porque o maior jogador que o México produziu terminou odiado por seu país. Seu nome é Hugo Sánchez Márquez. O gol para os que o amavam, o Pentapichichi, o homem da bicicleta. E para milhões de mexicanos, o traidor que preferiu Madrid ao México, o arrogante que nunca se desculpou, o gênio que destruiu seu próprio legado. O que aconteceu entre 1986 e 2024 não foi um mal-entendido. Foi uma guerra. Uma guerra entre um homem e um país inteiro. Nos próximos 70 minutos, você vai conhecer 4 coisas que mudam toda a história. Primeira, a briga real com Miguel Mejía Barón, que o deixou fora da Copa do Mundo de 94. Não a versão oficial. A versão que os protagonistas confessaram 30 anos depois. Nomes, insultos, o momento exato onde o México perdeu seu melhor jogador. Segunda, porque Hugo Sánchez recusou voltar ao México quando ainda estava em seu melhor momento. A oferta milionária que recusou, o dinheiro que deixou passar e a razão real que ninguém publicou. Terceira, a relação tóxica com a imprensa mexicana. Os jornalistas que admitiram anos depois que o atacavam por ordens de cima. O sistema que decidiu destruí-lo porque ele não se ajoelhava. E a quarta, porque nunca pediu perdão. O que há por trás desse orgulho que nunca se dobrou? O segredo que explica toda a sua vida. Vou te avisar quando chegar em cada uma. Se você sair antes do final, perde o mais importante. A resposta de por que um homem preferiu ter razão a ser amado. 1958. Cidade do México, Colonia del Valle. Uma família de classe média, pai dentista, mãe dona de casa, 4 irmãos. Ali nasceu Hugo Sánchez, o terceiro de 4, aquele que nasceu com algo diferente nos olhos. Héctor Sánchez, seu pai, não era um homem comum. Era dentista, sim, mas também tinha sido ginasta, medalhista nacional. Um atleta que entendia a disciplina, a técnica, a perfeição. Meu pai me ensinou algo que ninguém mais entendia, disse Hugo anos depois. O futebol não é apenas chutar uma bola. É física, é geometria, é arte. Héctor instalou uma barra de ginástica no quintal da casa. Obrigava Hugo a fazer abdominais, flexões, saltos mortais. O menino tinha 6 anos. Por que tenho que fazer isso? Perguntava Hugo. Porque seu corpo é sua ferramenta. Se a ferramenta é perfeita, você pode fazer coisas impossíveis. Hugo não entendia, mas obedecia. Aos 8 anos, Hugo já fazia coisas que nenhuma criança de sua idade conseguia fazer. Saltos, mortais para trás, giros no ar, controle absoluto do seu corpo. E quando pegava uma bola, tudo isso se transferia. Saltava mais alto que os outros. Girava no ar, caía perfeito e finalizava com uma precisão doentia. Esse menino não é normal, diziam os treinadores das categorias de base do Pumas. Ele tem algo diferente. O que tinham era um pai obcecado com a perfeição. E um filho que aprendeu desde os 6 anos que ser bom não era suficiente. Você tinha que ser perfeito, grave isso. Essa obsessão com a perfeição vai destruir tudo que vem depois. 1976. Hugo tinha 18 anos. Estudava odontologia na UNAM, como seu pai, como se esperava dele. Mas também jogava no Pumas, o time da universidade. 3ª divisão naquele momento. Hugo não era atacante ainda.
Jogava como meio-campista. Era rápido, técnico, mas não se destacava especialmente. Até que um dia, em um treino, o treinador o colocou de camisa 9. Por necessidade, faltava um atacante. Primeira jogada. Um cruzamento da direita. Hugo saltou, mais alto que o zagueiro, mais alto que o goleiro. Uma bicicleta perfeita. Gol! "De onde você tirou isso?" gritou o treinador. "Meu pai me ensinou a voar." Não era metáfora. Héctor tinha treinado Hugo especificamente para saltar, girar e finalizar no ar. Milhares de horas, milhares de repetições. A bicicleta não era sorte, era ciência. Hugo ficou como atacante. E o que veio depois foi inevitável. Em 1977, o Pumas subiu para a primeira divisão. Hugo tinha 19 anos. 32 gols em sua primeira temporada profissional. 32 gols. Com 19 anos, em um time recém-promovido. A torcida do Pumas enlouqueceu. Os jornais o chamavam de o Menino de Ouro. Chivas, América, Cruz Azul o queriam. Mas Hugo não se moveu. Terminou o curso de odontologia. Como prometeu, como seu pai exigiu. O futebol pode acabar a qualquer momento, dizia Héctor. A educação não. Hugo se formou dentista em 1980, 22 anos. Campeão da Liga com o Pumas, artilheiro do México. E nesse mesmo ano, chegou a ligação que mudou tudo. Hugo Sanches? Sim. Fala Ángel Fernandes, representante do Atlético de Madrid. Queremos que você venha para a Espanha. Hugo desligou. Achou que era brincadeira. Ligaram de novo. Não era brincadeira. O Atlético de Madrid oferecia $300 mil por sua transferência. Um contrato de 3 anos. Um salário 10 vezes maior que no México. Hugo tinha 22 anos. Nunca tinha saído do México. Falava apenas um pouco de inglês. Nada de espanhol da Espanha. Não vá, disseram seus amigos. Lá ninguém conhece o futebol mexicano. Vão te destruir. Vá, disse seu pai. Prove que estão errados. Hugo foi. Chegou a Madrid em setembro de 1980. Atlético de Madrid. Vicente Calderón. 50 mil pessoas que nunca tinham ouvido falar dele. Seu primeiro jogo foi contra o Real Betis. Entrou no segundo tempo. Primeiro toque, perdeu a bola. Segundo toque, um passe ruim. Terceiro toque, uma finalização para fora. A torcida o vaiou. Quem é esse mexicano? Hugo saiu de campo com o rosto vermelho. De raiva. Não de vergonha. De raiva. O que aconteceu? Perguntou o treinador. Nada. Já vão ver. Segundo jogo. Hugo não começou como titular. Entrou aos 70 minutos. 5 minutos depois, gol de bicicleta. O estádio explodiu. Terceiro jogo, 2 gols. Quarto jogo, 1 gol e uma assistência. Os jornais espanhóis começaram a falar dele. O mexicano voador. O acrobata do gol. Mas havia um problema. Hugo não se encaixava. Os espanhóis tinham um ritmo diferente. Um estilo diferente. Hugo queria a bola sempre. Se irritava quando não passavam para ele. Reclamava, gritava. Você é muito individualista, disse o treinador. Você precisa entender que isso é um time. Eu entendo, respondeu Hugo. Mas o time precisa entender que eu faço os gols. Essa frase, eu faço os gols, disse durante toda a carreira. E o matou durante toda a carreira. Primeira temporada na Espanha. 11 gols. Não era ruim, mas também não era suficiente para um time como o Atlético. Os dirigentes começaram a duvidar. Pagamos $300 mil por isso, segunda temporada. 18 gols. Melhor, mas o time terminou em 8º, sem títulos, sem nada. Hugo estava frustrado. Me passam 5 bolas por jogo. Como querem que eu faça gols? Porque você é atacante. Seu trabalho é fazer gols com o que te derem. Meu trabalho é fazer gols.
mas o trabalho de vocês é me dar a bola. Essa mentalidade, essa exigência, essa incapacidade de aceitar que às vezes nem tudo dependia dele. Terceira temporada no Atlético, 22 gols, chuteira de ouro da Liga Espanhola. O primeiro mexicano a conseguir. Hugo tinha 25 anos. O melhor atacante da Espanha. Ofertas de todos os lados. E então chegou a ligação. Hugo Sanches? Sim. Ramon Mendoza, presidente do Real Madrid. Queremos que jogue conosco. Hugo não desligou dessa vez. Escutou. Quanto? O que você pedir? Hugo pediu. O Madrid pagou. $1 milhão por sua transferência. A contratação mais cara de um mexicano na história até aquele momento. Julho de 1985. Hugo Sanches assinou com o Real Madrid. E o que veio depois foi glória. E veneno. Mas antes de falar do Madrid, você precisa entender algo sobre Hugo Sanches que ninguém te contou. Em 1982, enquanto jogava no Atlético, a seleção mexicana o convocou para um amistoso contra os Estados Unidos. Hugo pediu permissão ao Atlético. Disseram não. Era temporada. Não podia faltar. Hugo foi mesmo assim, sem permissão. Jogou pelo México. Fez 2 gols. Voltou a Madrid. O Atlético o multou. 2 semanas de salário. E um aviso. Se fizer isso de novo, te vendemos. Hugo não se desculpou. México é meu país. Eu jogo quando me chamam. O México não paga seu salário. Nós pagamos. O México me deu tudo. Vocês só me deram dinheiro. Esse conflito entre clube e país. Entre profissionalismo e sentimento. Entre o que devia fazer e o que queria fazer. Esse conflito nunca se resolveu. E 30 anos depois, na Copa do Mundo, de 94, esse conflito o destruiu. Mas ainda falta para isso. A perfeição Real Madrid. 1985 a 1992. 7 anos onde Hugo Sanches foi o atacante mais letal da Europa. Não o mais elegante. Não o mais querido. O mais letal. Esta é a primeira revelação que prometi no início. Porque Hugo Sanches recusou voltar ao México quando ainda estava em seu melhor momento. 1987. Hugo estava há 2 anos no Madrid, 53. Gols em 2 temporadas. 2 chuteiras de ouro consecutivas. Campeão da Liga. Ídolo do Santiago Bernabéu. Emílio Azcárraga Milmo, dono da Televisa e do América, ligou pessoalmente. Hugo, queremos que você volte ao México. Vamos te fazer o jogador mais bem pago da história do futebol mexicano. Quanto? $2 milhões por ano. 5 anos garantidos. 10 milhões no total. Hugo ganhava $800 mil por ano no Madrid. A oferta do América era mais que o dobro. Deixa eu pensar, disse Hugo. Desligou. Ligou para seu pai. O que eu faço? O que você quer fazer? Ficar em Madrid. Então fique. Mas é muito dinheiro, pai. O dinheiro serve para viver bem, não para viver arrependido. Hugo recusou a oferta do América, publicamente. Agradeço o interesse, mas meu lugar é na Europa. Aqui posso competir contra os melhores. No México já não tenho nada a provar. Essa declaração. No México já não tenho nada a provar. Os jornais mexicanos o crucificaram. Hugo Sanches menospreza o futebol mexicano. O Pentapichite diz que o México não está no seu nível. Hugo prefere o dinheiro europeu a jogar com seu povo. Hugo tentou esclarecer. Não disse que o México era ruim, disse que eu já joguei lá. Agora quero competir na Europa. Não adiantou nada. O dano estava feito. A imprensa mexicana decidiu que Hugo Sanches era um traidor. E nunca o perdoaram. Mas há algo que ninguém te contou.
algo que veio à tona 30 anos depois. A oferta do América tinha uma condição oculta, uma cláusula que a Televisa não tornou pública. Hugo tinha que aceitar ser imagem exclusiva da Televisa. Comerciais, programas, aparições. Tudo controlado por eles. Queriam me comprar completamente, confessou Hugo em 2015. Não só como jogador, como pessoa, como marca. Eu não estava disposto a isso. Recusou 10 milhões de dólares. Não pelo futebol, por sua liberdade. Mas isso nunca foi publicado. Só a narrativa de Hugo menospreza o México, Real Madrid. Temporada 88-89. Hugo Sanches fez 38 gols em 44 jogos. 38. Chuteira de ouro pela 4ª vez. Só Messi igualou esse recorde depois. Nessa temporada, Hugo aperfeiçoou sua marca registrada. A bicicleta depois de cada gol. Um mortal para trás. Perfeito, como seu pai ensinou, como tinha praticado milhares de vezes desde criança. A torcida do Bernabéu o amava só por isso. Marquem para ver se o Hugo faz a bicicleta. Mas havia algo mais por trás dessa bicicleta. Algo que Hugo nunca explicou publicamente até anos depois. A bicicleta não era para comemorar, confessou. Era para descarregar a pressão. Cada gol vinha com uma exigência. O próximo tem que ser melhor. O próximo tem que ser mais importante. A bicicleta era minha forma de dizer: já cumpri. Agora respiro. Um ritual. Uma obsessão. Uma necessidade. Hugo fazia gols não só porque era bom. Os fazia porque não sabia fazer outra coisa. Porque toda a sua identidade estava nesses 90 minutos. Se não fazia gol, sentia que tinha fracassado, disse. Não importava se o time ganhava. Se eu não fazia, eu perdia. Essa mentalidade, essa incapacidade de separar o resultado do time de seu resultado pessoal. Essa foi sua grandeza e sua perdição. 1986, Copa da Europa, Real Madrid contra Bayern de Munique. Semifinais. Hugo fez um gol no jogo de ida. O Madrid ganhou de 1-0. Jogo de volta em Munique. 0-0 até o minuto 87. Um cruzamento da esquerda. Hugo na área. 3 zagueiros marcando. Saltou entre os 3. Mais alto que todos. Uma bicicleta impossível. Gol. O Madrid classificou para a final. Hugo foi carregado nos ombros pelos companheiros. Final contra o Steaua de Bucareste. Hugo não fez gol, mas o Madrid ganhou nos pênaltis. Campeão da Europa. Hugo levantou a Copa da Europa com lágrimas nos olhos. Isso é pelo México, pelo meu pai, por todos que disseram que um mexicano não podia vencer na Europa. Os jornais espanhóis o adoravam. O melhor atacante do mundo. Os jornais mexicanos escreveram: Hugo vence com o Madrid, mas o México segue sem Copa do Mundo. Não podiam deixá-lo vencer. Não podiam deixá-lo ser feliz. Tinham que lembrá-lo de que havia uma dívida pendente. 1986. Copa do Mundo do México. Hugo Sanches chegava como artilheiro da Espanha. 28 anos, seu melhor momento. O México estava em casa, com a melhor geração de jogadores de sua história. Hugo, Manuel Negrete, Tomás Boy, Javier Aguirre. Primeiro jogo, Bélgica, 2-1. Hugo não fez gol. Segundo jogo, Paraguai, 1-1. Hugo não fez gol. Terceiro jogo, Iraque, 1-0. Hugo não fez gol. Oitavas de final, Bulgária, 2-0. Hugo não fez gol. Quartas de final, Alemanha, 0-0. Pênaltis. México perdeu. Hugo não fez gol. 5 jogos, 0 gols. O artilheiro da Espanha não conseguiu fazer um único gol em seu próprio país. Os jornais mexicanos o destruíram. Hugo Sanches fracassou no momento mais importante. O Pentapitite não apareceu quando o México precisava. Na Espanha faz gols, no México desaparece.
Hugo não disse nada publicamente, mas em particular destruiu o vestiário depois do jogo contra a Alemanha. "Nunca me passaram a maldita bola", gritou. 5 jogos esperando um cruzamento e nada. "De que adianto se não me dão a bola?" Os companheiros o olharam em silêncio. Ninguém respondeu, porque Hugo tinha razão, mas também estava errado. Tinha razão de que não recebeu cruzamentos claros. O sistema do México não favorecia um atacante de área como ele. Mas estava errado em pensar que seu trabalho terminava aí. Os grandes não esperam. Buscam, geram, inventam o gol. Hugo esperou. E não aconteceu nada. Essa Copa o marcou para sempre. Não pelo que aconteceu, pelo que não aconteceu. Hugo voltou a Madrid depois da Copa, com uma ferida que nunca fechou. Temporada 86-87, 29 gols. Chuteira de ouro de novo. Temporada 87-88, 33 gols. Chuteira de ouro de novo. Temporada 88-89, 38 gols. Chuteira de ouro de novo. 5 chuteiras de ouro consecutivas. Algo que nunca ninguém tinha conseguido. Algo que provavelmente ninguém voltará a conseguir. Hugo tinha 31 anos. O melhor momento de qualquer atacante. Mas no México continuavam lembrando-o da Copa de 86. Hugo faz gols na Espanha, mas no México não serve. Essa frase se tornou um mantra. Uma verdade repetida tantas vezes que as pessoas acreditaram. Hugo podia fazer 50 gols na Espanha. Não importava. Enquanto não brilhasse em uma Copa do Mundo, não havia perdão. E então chegou Itália 90. E o que aconteceu lá foi pior. Copa do Mundo da Itália. 1990. O México chegou com Hugo Sanches como capitão. 32 anos. Última oportunidade. Primeiro jogo. Tchecoslováquia. México perdeu de 0-1. Hugo não fez gol. Segundo jogo. Alemanha. México perdeu de 4-1. Hugo não fez gol. Terceiro jogo. Coreia do Sul. 3-1 a favor. Hugo fez um gol. Seu único gol em Copas do Mundo. México eliminado na primeira fase. Hugo Sanches terminou sua carreira em Copas com um gol em 9 jogos. Um gol em 2 Copas do Mundo. O maior artilheiro histórico da seleção mexicana em eliminatórias e amistosos, mas apenas um gol em Copas do Mundo. Os números não mentem, mas também não contam toda a história. Hugo jogou essas 2 Copas em sistemas que não o favoreciam, com treinadores que não confiavam nele, com companheiros que tinham inveja. Hugo era melhor que todos nós, e ele sabia, confessou um ex-companheiro anos depois. E isso incomodava. Não seu talento, sua forma de lembrar constantemente. Hugo não sabia ser humilde, não fingia, não dizia "somos um time" quando sentia que ele era melhor. E isso o matou, porque o futebol perdoa muitas coisas, mas não perdoa a soberba. 1992. Hugo tinha 34 anos. Seu contrato com o Madrid terminou. O clube ofereceu renovação. Mais um ano. Menos dinheiro. Papel de reserva. "Você não é mais o de antes", disseram. "Mas pode ajudar do banco." Hugo os olhou. "Eu não sou reserva de ninguém." Saiu do Real Madrid como chegou. Com orgulho, com dignidade, sem se arrepender de nada. 284 gols oficiais, 7 temporadas, 5 chuteiras de ouro, 5 ligas, uma Copa da Europa, o melhor atacante mexicano da história. E provavelmente o melhor atacante estrangeiro na história do Madrid, até Cristiano Ronaldo. Mas no México não era um herói. Era um símbolo de tudo que poderia ter sido, e não foi. E o pior ainda não tinha chegado. A guerra. Hugo Sanches não se aposentou em 1992. Continuou jogando. Atlante, no México. Depois em Dallas, Estados Unidos. Depois Linz, na Áustria.
Atlético Celaya de volta ao México. Times pequenos, contratos curtos, um homem de 37 anos perseguindo algo que já não existia. Aposentou-se oficialmente em 1997. 39 anos, sem despedida no Bernabéu, sem jogo de homenagem no Azteca. Nada. 2 anos depois, em 1999, Hugo voltou, como treinador. Pumas, seu time, onde tudo começou. Primeiro torneio, campeão, os jornais mexicanos enlouqueceram. Hugo Sánchez, o gênio. Jogador brilhante, agora treinador brilhante. Segundo torneio, último lugar. Os mesmos jornais. Hugo Sánchez, o fracasso, não sabe dirigir, só sabe criticar. Hugo renunciou. Não posso trabalhar com jogadores que não entendem o que é excelência. Essa frase. Jogadores que não entendem o que é excelência. Os jogadores do Pumas explodiram. Hugo nos tratava como lixo, gritava conosco, nos humilhava. Hugo respondeu: eu os tratava como profissionais. Se isso incomoda, então não são profissionais. A guerra tinha começado e não ia terminar nunca. Esta é a segunda revelação que prometi no início. A briga real com Miguel Mejía Barón, que o deixou fora da Copa do Mundo de 94. 1993. México classificando para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, 94. Miguel Mejía Barón era o treinador. Hugo Sánchez, aos seus 35 anos, ainda jogando no México, pediu para ser convocado. Quero ir a mais uma Copa. Esta é a última. Mejía Barón o chamou. Não para convocá-lo, para conversar. Hugo, você não vai para a Copa. Por quê? Porque você não tem mais o nível. E porque não preciso de você. Não tenho nível? Sou artilheiro da liga. No México, eu preciso de jogadores que funcionem no meu sistema. Você não funciona. Hugo se levantou da cadeira. Seu sistema é uma merda. Por isso o México nunca vai ganhar nada. Isso foi o que foi dito em particular, o que ninguém publicou naquele momento. Mejía Barón, 30 anos depois, confirmou em uma entrevista: Hugo me insultou. Disse que eu não sabia nada de futebol, que ele tinha ganhado mais que eu na vida. E tinha razão, mas isso não significa que eu pudesse levá-lo para a Copa. Hugo Sánchez não foi para a Copa do Mundo de 94. Viu os jogos de casa. O México chegou às oitavas de final. Antes perdeu para a Bulgária. Sem Hugo. Se eu tivesse ido, o México passa, disse Hugo depois. Ninguém acreditou. Mas ninguém podia provar. 2006. Hugo tinha 48 anos. A Federação Mexicana de Futebol o nomeou treinador da seleção nacional. O México ia jogar a Copa América de 2007. Hugo teria 6 meses para provar que podia dirigir no mais alto nível. A primeira coisa que fez foi chamar os jornalistas. Uma coletiva de imprensa. Todo o México assistindo. Vou levar o México aonde nunca esteve. Vamos ganhar a Copa América. Vamos classificar para a Copa. E vamos provar que o futebol mexicano pode competir com qualquer um. Os jornalistas perguntaram sobre sua relação com a imprensa. Eu não tenho problema com a imprensa. A imprensa tem problema comigo, porque digo a verdade. E a verdade dói. Essa frase. A verdade dói. Os jornalistas se entreolharam. Hugo acabava de declarar guerra de novo. Copa América 2007. Venezuela. O México jogou contra o Brasil na primeira fase. 0-2. Perdeu. Contra o Chile. 0-3. Destroçado. Contra o Equador. 1-1. Empate miserável. México eliminado na primeira fase. Sem ganhar um único jogo. Humilhação total. Hugo Sánchez renunciou imediatamente após o último jogo. Esses jogadores não têm mentalidade vencedora. Não entendem o que significa representar o México.
Os jogadores explodiram. Andrés Guardado, Giovanni dos Santos, Pavel Pardo. Todos falaram. Hugo nos tratava como inimigos, não como jogadores. Gritava conosco nos treinos. Dizia que éramos medíocres. Nunca nos deu um plano. Só dizia, saiam para ganhar. Hugo respondeu em uma entrevista que se tornou lendária. Eu não sou amigo deles. Sou treinador. Meu trabalho não é fazê-los se sentir bem. Meu trabalho é tirar o melhor deles. Se não podem suportar a exigência, que se dediquem a outra coisa. A Federação Mexicana não disse nada. Aceitaram a renúncia e nunca mais voltaram a chamar Hugo Sánchez. 49 anos. Sua carreira como treinador da seleção tinha terminado. 6 meses. 3 derrotas. 0 vitórias. Esta é a terceira revelação que prometi no início. A relação tóxica com a imprensa mexicana. 2015. Um jornalista mexicano chamado José Ramón Fernández, o mais influente do país, deu uma entrevista onde confessou algo que nunca tinha dito publicamente. Houve uma época em que vários jornalistas recebíamos indicações para atacar Hugo Sánchez. Indicações de quem? De gente poderosa, gente que Hugo tinha rejeitado, empresários, dirigentes, políticos. Por quê? Porque Hugo não se ajoelhava diante de ninguém, e isso incomodava. No México, se você não se ajoelha, te destroem. Essa confissão mudou tudo, ou deveria ter mudado. Mas quando perguntaram a Hugo sobre isso, respondeu: já sabia, sempre soube, por isso nunca me importei com o que diziam de mim. Nunca te afetou? Afetar e me importar são coisas diferentes. Claro que me afetava, mas jamais ia mudar minha forma de ser para agradá-los. Aí está tudo. Hugo sabia que o atacavam injustamente. Sabia que havia um sistema projetado para destruí-lo. E decidiu não se ajoelhar. Decidiu perder tudo antes de fingir. Isso é grandeza. Ou loucura. Depende de onde você olha. 2010. Hugo Sánchez começou a trabalhar como comentarista na ESPN. Seu trabalho era analisar jogos, dar opiniões, criticar quando necessário. Hugo fez exatamente isso, mas da maneira mais brutal possível. Quando o México perdia, Hugo não tinha piedade. Esse time não serve, esses jogadores não têm nível, o treinador não sabe o que faz. Quando jogadores mexicanos falhavam na Europa, Hugo era implacável. Chicharito é um bom jogador, mas não é craque, nunca vai ser Cristiano, nem sequer vai ser Raul. Quando o México não classificava para uma Copa do Mundo, Hugo celebrava. Que bom que não classificaram, assim não vão fazer papel ridículo na Copa. Os torcedores mexicanos o odiavam. O insultavam nas redes sociais, pediam que fosse demitido. Mas Hugo não mudava, não se desculpava, não suavizava seus comentários. Meu trabalho é dizer a verdade. Se a verdade incomoda, que aguentem. Houve um momento específico que diz tudo sobre Hugo Sánchez. Copa do Mundo, 2018. O México jogou contra a Alemanha. Ganhou de 1-0. Todo o país festejando. Euforia total. Hugo Sánchez no estúdio da ESPN. Não se empolguem. Foi um jogo. O México não vai passar das oitavas. Os apresentadores do programa o olharam desconfortáveis. Hugo, deixe eles aproveitarem. Aproveitar o quê? Uma vitória na primeira fase? O México está a 7 Copas sem passar das oitavas. Uma vitória contra a Alemanha não muda nada. Tinha razão. O México perdeu nas oitavas contra o Brasil. Mas ninguém agradeceu por ter razão. O odiaram mais, porque Hugo não entendia algo básico. Às vezes as pessoas não querem a verdade. Querem esperança. E Hugo nunca deu esperança, só realidade. Esta é a 4ª revelação que prometi no início.
Porque Hugo Sanches nunca pediu perdão. 2020. Pandemia. Todo mundo em casa. Um jornalista perguntou a Hugo em uma videochamada: você se arrepende de algo na sua carreira? Silêncio. 5 segundos de silêncio. Não. De nada. Nem do que disse, nem de como tratou as pessoas. Me arrepender significaria que fiz algo errado. E eu não fiz nada errado. Disse a verdade. Exigi excelência. Recusei ser medíocre. Se isso incomoda, o problema não é meu. Mas, Hugo, muita gente te odeia por isso. Eu sei. E não te importa? Outro silêncio. Me importa, mas não o suficiente para mentir. Aí está tudo. Hugo Sanches preferiu ser odiado pelo que era do que ser amado pelo que não era. Há uma história que poucas pessoas conhecem. Aconteceu em 2013. Hugo estava em um restaurante na cidade do México, comendo sozinho. Um homem se aproximou. 50 anos. Pai de família. Hugo Sanches? Sim. Quero te dizer uma coisa. Eu te odiei a vida toda. Porque achava que você era um arrogante. Um traidor. Alguém que não amava o México. Hugo o olhou. Não disse nada. Mas há uns anos vi uma entrevista sua, onde você explicava por que disse as coisas que disse. Por que recusou voltar ao México? Por que exigia tanto? O homem tinha lágrimas nos olhos. E entendi que você não era arrogante. Era honesto. E te castigaram por isso. Hugo continuava sem dizer nada. Só queria te dizer obrigado. Obrigado por não se ajoelhar. Obrigado por me ensinar que está tudo bem ter princípios, mesmo que te odeiem por isso. O homem foi embora. Hugo ficou ali, sentado, com a comida fria no prato. Essa história Hugo contou anos depois. E quando perguntaram o que sentiu naquele momento, disse: senti que valeu a pena. Tudo, as críticas, os insultos, o ódio. Valeu a pena se pelo menos uma pessoa entendeu. 2023. Hugo Sanches tem 65 anos. Vive entre México e Espanha. Continua, trabalhando como comentarista. Continua dizendo exatamente o que pensa. Há alguns meses perguntaram em uma entrevista: se pudesse voltar no tempo, mudaria algo? Sim. Pela primeira vez na vida, Hugo Sanches admitiu que mudaria algo. O quê? A forma. Não a mensagem, a forma. O que isso significa? Significa que tudo o que disse era verdade, mas poderia ter dito de outra maneira, sem ferir, sem atacar, sem destruir. Você se arrepende então? Não me arrependo do que disse. Me arrependo de como disse. Há uma diferença. Essa é a confissão mais próxima de um perdão que Hugo Sanches deu em sua vida. Não se desculpou por ter razão. Se desculpou por ser cruel ao tê-la. Há algo que você precisa entender sobre Hugo Sanches. Algo que explica tudo. Hugo cresceu com um pai que lhe ensinou que ser bom não era suficiente. Que você tinha que ser perfeito. Que o segundo lugar era o primeiro perdedor. Essa mentalidade o levou à grandeza. 5 chuteiras de ouro consecutivas. 284 gols. Campeão da Europa. Mas essa mesma mentalidade o destruiu como pessoa. Porque Hugo não conseguia entender que os outros não tinham essa obsessão. Não conseguia aceitar a mediocridade. Não conseguia fingir que estava bem quando não estava. Meu problema não foi ser honesto, disse Hugo em 2021. Meu problema foi achar que todos tinham que ser como eu. E nem todos podem, e nem todos querem. Essa é a lição. Hugo não estava errado por exigir. Estava errado por não entender que nem todos podiam dar o que ele dava. 2018. Rússia. Copa do Mundo. O México jogou contra a Alemanha. Ganhou de 1-0. A FIFA convidou várias lendas do futebol mexicano para estarem no camarote VIP.
Hugo Sanches foi um deles. Quando o México fez o gol, todos no camarote comemoraram. Abraços, gritos, lágrimas. Hugo ficou sentado, sério, sem emoção. Uma câmera o capturou. A imagem viralizou. Olhem o Hugo. Nem sequer comemora quando o México ganha. Que amargo, que ressentido. Mas havia alguém que estava sentado ao lado dele naquele dia. Um jornalista espanhol. Anos depois contou o que realmente aconteceu. Quando o México fez o gol, vi Hugo apertar os punhos. Vi como fechava os olhos e o ouvi dizer em voz baixa: "Finalmente!" Não comemorou porque estava emocionado. Comemorou por dentro, como sempre fez. Hugo nunca esclareceu isso. Nunca disse nada, porque já estava cansado de se explicar. O legado. Hugo Sanches não é querido no México. É respeitado, admirado, reconhecido, mas não é querido. E há uma diferença abismal entre ser admirado e ser querido. Você pode admirar alguém pelo que conquistou, mas não querê-lo por como conquistou. Hugo Sanches é o maior jogador que o México produziu e provavelmente será lembrado como o mais solitário. 2022. Um documentário sobre Hugo Sanches estreou no México. O documentário mostrava tudo: sua carreira, suas conquistas, suas brigas, seus erros. No final do documentário há uma cena onde Hugo visita o estádio Azteca vazio, caminha pelo campo, sozinho, com as mãos nos bolsos. A câmera o segue. Não há música, apenas seus passos sobre a grama. Hugo para no círculo central, olha as arquibancadas vazias e diz: "Este estádio me vaiou na minha despedida. 70.000 pessoas, meu povo, gritando para que eu fosse embora." Pausa. Sabe o que dói mais? Que eles tinham razão em estar com raiva, porque eu nunca dei a eles o que queriam. O que queriam? Humildade, proximidade, um herói que se sentisse como eles. E eu nunca pude ser isso, porque eu não era como eles. Essa confissão. Eu não era como eles. Não disse com arrogância, disse com tristeza. Hugo Sanches tem 3 filhos, Hugo Júnior, Mariana e Nicolás. Hugo Júnior jogou futebol profissional. Nunca chegou ao nível do pai. Aposentou-se aos 30 anos. Em uma entrevista, Hugo Júnior disse algo que resume tudo. "Meu pai me amou da melhor forma que pôde, mas amar não era sua linguagem. Sua linguagem era a exigência, e eu precisava de amor." Você disse isso a ele alguma vez? Sim, ele me disse: "Eu te amava, te exigindo ser melhor." Você entende agora? Entendo, mas não significa que não doesse. Hugo pai nunca respondeu publicamente a isso, mas em uma entrevista posterior disse: "Meus filhos não tiveram a infância que eu gostaria de ter dado, porque eu estava obcecado em ser o melhor. E paguei o preço. Eles também pagaram." É o mais próximo de um arrependimento que Hugo deu como pai. Há uma foto famosa de Hugo Sanches. Foi tirada em 1990, depois de fazer um gol com o Madrid. Hugo está no ar, em plena bicicleta. A bola já entrou. Os braços estendidos, os olhos fechados. Essa foto está em milhares de casas mexicanas, em bares, em restaurantes, em escolas. Mas há algo nessa foto que ninguém nota. Se você olhar bem, em seu rosto não há alegria. Há esforço, há dor, há necessidade. Essa foto captura o que Hugo Sanches foi durante toda a vida. Um homem voando sozinho, com os olhos fechados, buscando a perfeição em um momento que dura 1 segundo. 2024. Hugo tem 66 anos. Um jornalista jovem pergunta: se tivesse que definir sua carreira em uma palavra, qual seria? Hugo pensa: 10 segundos. Solitária. Solitária? Não gloriosa, não bem-sucedida. Solitária? Sim,
Porque tudo o que conquistei, conquistei sozinho, sem o apoio do meu país, sem o carinho do meu povo, só com meu talento e minha obsessão. Faria tudo de novo? Outro silêncio. Não sei. Pela primeira vez na vida, Hugo Sanches admite que não tem uma resposta. Há algo que muito poucas pessoas sabem sobre Hugo Sanches. Em 2015, quando tinha 57 anos, Hugo começou a trabalhar com crianças de baixa renda na cidade do México. Não divulgou, não ostentou, não fez show disso. Ia 2 vezes por semana a um campo em Iztapalapa. Ensinava meninos de 8, 10, 12 anos. Fundamentos, técnica, disciplina. Um pai de uma dessas crianças o reconheceu e perguntou: "Por que você faz isso? Ninguém está te vendo. Ninguém vai te aplaudir." Hugo respondeu: "Por isso faço, porque ninguém está me vendo." Esse programa durou 3 anos. Hugo o deixou quando a mídia descobriu e começou a cobrir. Já não era genuíno, disse. Virou um show. Esse é o paradoxo de Hugo. Fez mais coisas boas do que as pessoas sabem, mas nunca as promoveu, porque promovê-las significava admitir que buscava aprovação. E Hugo nunca buscou aprovação, nem mesmo quando precisava. 2023. Copa do Mundo do Catar. O México foi eliminado na primeira fase. De novo, pela 8ª vez consecutiva. Os torcedores mexicanos estavam arrasados. Os jornalistas pediam mudanças. Os dirigentes prometiam nova era. Hugo Sanches foi convidado para um programa especial pós-Copa. Perguntaram: o que o México precisa para passar das 8avas? Hugo olhou para a câmera e disse algo que ninguém esperava. Parar de buscar culpados, parar de inventar desculpas, parar de acreditar que com amor e paixão se vence. O futebol não é poesia, é trabalho, disciplina, exigência, pausa. O México tem jogadores talentosos, mas não tem cultura vencedora. Porque a cultura vencedora não se dá de presente. Se constrói com sacrifício, com rejeição, com solidão. Você está dizendo que os jogadores não se sacrificam? Estou dizendo que não sabem o que é sacrifício real. Eu sei o que é. E por isso ganhei 5 chuteiras de ouro. E por isso o México me odeia. A resposta viralizou. Milhares de comentários, a maioria negativos. Hugo continua sendo o mesmo arrogante. Nunca vai mudar. Por isso, o México nunca vai perdoá-lo. Mas houve alguns, poucos, que disseram: ele tem razão, e isso é o que mais dói. Há uma pergunta que todos fazem sobre Hugo Sanches: por que nunca pediu perdão? A resposta é mais profunda do que parece. Hugo Sanches cresceu em uma família onde o perdão significava fraqueza. Seu pai, Héctor, lhe ensinou que os homens não se desculpam por ser melhores. Não se ajoelham. Não fingem. Meu pai me dizia: se você tem razão, nunca peça perdão. Porque pedir perdão quando você tem razão é mentir. Essa filosofia o acompanhou durante toda a vida. E o destruiu. Porque Hugo confundiu ter razão com não machucar. Tinha razão de que o futebol mexicano era medíocre, mas machucou milhares ao dizê-lo. Tinha razão de que muitos jogadores não tinham seu nível, mas os humilhou ao apontá-lo. Tinha razão de que o México não ia ganhar copas com mentalidade conformista, mas destruiu a esperança ao gritá-lo. Ter razão não te dá o direito de ser cruel. E Hugo nunca entendeu isso até que já era tarde demais. 2024. Um podcast mexicano convidou Hugo Sanches para uma entrevista longa. 2 horas, sem interrupções. No minuto 90 perguntaram: se pudesse falar com Hugo Sanches de 20 anos, o que diria? Hugo respirou fundo. Diria que está tudo bem ser o melhor, mas que não é necessário destruir os outros para provar isso. Algo mais?
Diria que o amor das pessoas se ganha com humanidade, não com gols, e que os gols são esquecidos. Mas como você tratou as pessoas, isso nunca se esquece. Pausa. Diria que ele vai ser o melhor atacante mexicano da história, mas que vai morrer sozinho se não aprender a abraçar sua humanidade. E ele teria te escutado? Hugo sorriu, tristemente. Não, por isso estou aqui agora. Hugo Sanches não é um vilão. Também não é um santo. É um homem que escolheu a perfeição sobre a felicidade, a razão sobre o amor, a solidão sobre a hipocrisia. Pagou o preço, 5 chuteiras de ouro, uma Copa da Europa, 284 gols e o ódio de seu próprio país. Valeu a pena? Depende do que você valoriza mais, os troféus ou os abraços. Hugo escolheu os troféus. E agora, aos 66 anos, tem um quarto cheio de medalhas, mas ninguém com quem celebrá-las. Existe um vídeo que circula na internet. Foi gravado em 2020. Hugo está dando uma palestra em uma universidade mexicana. Fala sobre liderança, exigência, excelência. No final, um estudante levanta a mão. Professor Hugo, o senhor é o maior ídolo do meu pai. Mas meu pai também diz que o senhor é o mexicano mais odiado do México. Como se vive com isso? Hugo o olha. O auditório está em silêncio. Vive-se sabendo que você fez o correto, mesmo que ninguém agradeça. Vive-se sabendo que você foi honesto, mesmo que custasse tudo. Vive-se sabendo que nunca traiu seus princípios, mesmo que seus princípios te traíssem. Pausa. Mas não vou mentir. Vive-se com dor, com solidão, com a certeza de que poderia ter sido mais feliz se tivesse sido menos você. O estudante não disse mais nada. Ninguém no auditório disse nada, porque Hugo acabava de confessar o que nunca tinha confessado: que ser Hugo Sanches foi a melhor e a pior decisão de sua vida. Hugo Sanches tem 66 anos. Continua sendo o maior artilheiro mexicano na história da La Liga Espanhola. Ninguém quebrou esse recorde. Continua sendo o único mexicano com 5 chuteiras de ouro. Ninguém o igualou. Continua sendo o melhor atacante que o México produziu. E provavelmente será por décadas. Mas quando morrer, não haverá um dia de luto nacional. Não haverá estátuas em cada cidade. Não haverá lágrimas no Azteca. Haverá respeito, reconhecimento, admiração, mas não amor. E Hugo sabe disso. E aceita, porque no final, Hugo Sanches entendeu algo que poucos entendem. Você não pode escolher como te lembram, só pode escolher como viveu. E Hugo escolheu viver sem se ajoelhar, sem mentir, sem pedir perdão por ser quem era. Essa foi sua glória e sua condenação. Se a história de Hugo Sanches te ensinou algo que você não sabia, se agora você entende por que o melhor jogador mexicano da história morreu sozinho cercado de troféus, se agora você vê o homem por trás dos gols, então faça algo por mim. Dê like neste vídeo. Inscreva-se no canal. Compartilhe. Não pelo Hugo, por você. Para que da próxima vez que tiver que escolher entre ter razão e ser querido, entre a verdade e a paz, entre a solidão e a hipocrisia, lembre-se de que Hugo Sanches escolheu e pagou o preço, e que você talvez possa escolher diferente. Ou talvez não, porque no final, alguns de nós nascemos para voar sozinhos, com os olhos fechados, buscando a perfeição, mesmo que nos custe tudo.